Acho que eu posso começar falando que a partir do momento em que eu tomei posse no tribunal, eu me vi diante daquela realidade de que muito do que se faz ali no órgão acaba tendo pouca efetividade. Às vezes você trabalha com processos muito antigos, processos de anos atrás, prestações de contas que alguns órgãos fazem e que acabam não tendo muito resultado prático, efetivo, não produzem uma mudança na gestão dos recursos, no gerenciamento desses recursos e não produzem esse bem social que a gente tem como missão no tribunal. A partir dessa percepção, eu comecei a pensar se nós, os auditores que de fato realizam esse trabalho no dia a dia, não poderiam emprestar um pouco do seu tempo para fazer ações voluntárias de controle social dos recursos públicos, né? Uma iniciativa de mobilização social dos servidores em trabalho voluntário. Eu me tornei presidente da nossa associação, a Auditar, que é a União dos Auditores lá do TCU, e quando me tornei o presidente da Auditar, eu tomei conhecimento de uma iniciativa que ocorrera em Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, onde moradores do município resolveram se unir para fazer um trabalho que inicialmente tinha por objetivo promover o desenvolvimento local, mas que acabou se desviando um pouco, ou mudando um pouco o foco, para atuar no controle social dos recursos públicos gastos pela prefeitura. E foi uma experiência muito bem sucedida, que teve uma repercussão nacional muito grande. Nós tomamos conhecimento, a diretoria da Auditar, e fomos até eles para conversar e saber se a gente poderia de alguma forma colaborar naquela iniciativa. Então surgiu a ideia do projeto Adote um Município, que era um auditor do TCU trabalhando voluntariamente fora do seu horário de trabalho para assessorar uma ONG em município brasileiro que estivesse fazendo esse trabalho, porque a partir da experiência da Amarribo, várias outras ONGs foram fundadas em diversos municípios brasileiros. Então nós criamos o projeto Adote um Município em parceria com a Amarribo. E daí veio a caravana Todos contra a Corrupção, que eram viagens que a gente fazia a esses municípios com representantes da Auditar e de outras entidades similares que participavam também do projeto, e nós realizávamos uma série de atividades nesses municípios relativas à questão do controle dos recursos públicos e do combate à corrupção. A gente conversava com vereadores, com representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, com o próprio prefeito, e fazíamos também uma audiência pública, sempre à noite, para convidar os cidadãos a juntarem esforços com a ação que a ONG estava desenvolvendo. Então, essa movimentação tem sido até hoje, né, muito boa, tem dado muitos resultados em diversos municípios, e o foco final, o objetivo final é trazer o cidadão, é mobilizar o cidadão para que ele seja responsável pela fiscalização dos recursos públicos em sua cidade. A gente acredita que essa é talvez a melhor saída para que a gente tenha uma modificação no panorama que acontece em todo o país, no qual os governantes e aqueles que detêm o poder sobre o uso dos recursos públicos entendem que tem possibilidade de ter um acesso pessoal àquele dinheiro, àquele recurso, e acabam tornando privado aquilo que originalmente é público. Eu acho que a cidade de Cosmópolis, ali na região próxima a Campinas e Paulínia, nós tivemos lá uma viagem, né, com diversos colegas na caravana, e vimos lá uma realidade muito complicada, tanto no que diz respeito à administração pública local, como a problemas ambientais gravíssimos. Interessante porque existe uma atratividade entre essas duas questões, a questão ambiental e a questão da corrupção. Várias ONGs municipais atuam nessas duas áreas. Em Cosmópolis há um problema grave ambiental, problema de contaminação do solo por uma empresa farmacêutica local, e isso conjugado com uma situação muito grave também na administração pública, no que diz respeito a desvio de recursos. Então, ali as reuniões que nós tivemos com representantes do poder público foram muito tensas,
muito tensas. Ao longo de todo o dia, não conseguimos falar com o prefeito, que não nos recebeu, e no final dos trabalhos, à noite, tivemos uma audiência pública com muita gente, uma presença de público muito grande, em função dessa situação da cidade, dessa situação crítica. Houve também uma outra caravana interessante, que eu me lembro, em Minas Gerais, das que eu participei, foi a mais tensa, né? Com ameaças anônimas para os participantes da caravana, e isso gerou, então, conversas muito tensas com o prefeito, especialmente, mais uma equipe lá que fez um trabalho fantástico e que está fazendo até hoje um trabalho muito interessante.